Boa noite oficialmente, então, a todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso ponto, a nossa live. Era uma vez uma história de amor. Quem vai contar essa live vai ser o Alexandre Berg. Ele é doutor em computação, helper e presidente da Associação de Patchwork do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a Gina Raquel Martins, que é psicóloga, consteladora familiar, helper e vice-presidente da Associação de Patchwork do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, passo a falar aos nossos contadores, né, de histórias e uma boa live para todos nós. Ok, muito obrigado, Camila. Então, deixa eu só compartilhar aqui nossa apresentação. Tá, então só espera um pouquinho, tá, Alexandre? Deixa assim. Ah, tá, eu vou deixar então assim. Deixa assim, né? Então eu vou te pedindo para passar os slides daí quando for para passar, tá bom? Tá bom. Para passar para o próximo. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, boa noite a todos, agradecer a presença de todos vocês, especialmente do Alexandre, meu amigo irmão, nesta nossa grande família Patchwork. Estou muito feliz por nós estarmos aqui, podendo compartilhar esses momentos juntos. Bom, eu e o Alexandre decidimos falar sobre o tema do relacionamento amoroso como se fosse uma história. Por quê? Porque entre tantas histórias que nós temos na nossa vida, certamente as histórias de amor ocupam um lugar relevante. Vivenciarmos o amor é um grande desafio. Eu acredito que talvez o grande propósito da nossa existência seja nos abrirmos para realmente vivenciarmos o amor. E esse processo de cura, de desenvolvimento e abertura para o amor se dá através de nossas interações amorosas. Algo que talvez seja nosso maior desejo, mas também aquilo que mais tememos. Então, nós vamos começar essa história pelo início, mesmo que muitos de vocês estejam querendo ir para a última página desse livro, o Dan, Final Feliz. Mas vamos lá. Então, Alexandre, nossa primeiro slide. Não entrou. Tá aparecendo ou não? Só a tua, querido. Tu ainda não saiu daí. Então, peraí. Então, alguma coisa eu fiz errado aqui. Não é sobre essa história de amor, é sobre outra. São muitas histórias de amor. Lá o primeirinho, o outro. Lá no início. Aí, aqui. feito. Muito Okay. bem. Ótimo. Então tá. Então, vamos lá? Era uma vez uma história de amor. E para nós entendermos essa história, nós vamos começar pela jornada da alma. Então, vamos imaginar, pode passar, Alexandre? Vamos imaginar que o campo, que a grande consciência, a consciência plena, é como se fosse um grande, imenso oceano. Nesse oceano, nós nos encontramos em estado unificado com a fonte, ou seja, é para onde esperamos retornar. Mas eis que uma gotinha se destacou desse oceano, desse campo de energia universal. E apesar de ser oceano, tomou forma própria, coloração própria e passou a viver
sua própria existência na jornada terrena como uma consciência humana. Mas por que uma gotinha que era o oceano iria se aventurar nesta jornada? Pode passar outro slide, Alexandre? Então, gente, essa gotinha que trazia na sua essência, nessa parte mais escura ali, na essência do eu, que trazia essa consciência plena, não trazia só isso. Trazia também pontos, núcleos, ou aquilo que o Petwork chama de amassaduras da alma, ou na alma, que são aspectos que nós estamos trazendo para curar, transformar. Porque estes aspectos, eles não têm o mesmo padrão vibracional desta nossa consciência plena, que é a nossa essência. Então, este é o nosso pacote. Viemos para cá, somos essa consciência que está de forma inconsciente dentro de nós e que ao longo da vida vai emergindo conforme nós vamos tendo nossas experiências, vamos nos desenvolvendo, vamos fazendo a jornada da nossa alma, cumprindo com o nosso propósito de evolução. Então, a gotinha se aventurou nessa jornada por conta de seu propósito de evolução. E aí, ela não poderia fazer essa jornada sozinha. Então, ela atraiu um homem e uma mulher que apresentam núcleos, esses núcleos em potenciação, essas amassaduras no campo da alma, que entram em ressonância com as que eu estou trazendo. Então, isto vai fazer com que eu atraia exatamente o homem e a mulher perfeitos para serem meus pais e, junto comigo, proporcionarem o melhor cenário, a melhor história para eu ser a protagonista da minha existência. Pode passar outra, Alexandre? Então, essa ressonância magnética vai criar esse campo de atração. E aí, em algum lugar do planeta, com suas características geográficas, climáticas e culturais, meu papai e minha mamãe se encontram. Cada um deles traz consigo uma herança familiar, uma carga genética, expectativas em relação à minha existência, trazem consigo uma série de crenças, de padrões familiares, ou seja, cada um traz um campo sistêmico, dois sistemas que se encontram. E eu vou interagir com isso. Esses dois sistemas que se encontram, com suas crenças e costumes, vão criar o clima emocional que vai caracterizar a minha infância. Aqui eu começo a ter as minhas primeiras imagens em relação a mim, à vida, ao homem, à mulher, ao relacionamento amoroso. Começo a ter as minhas primeiras imagens, primeiras crenças em relação
ao amor. E estas experiências vividas na primeira infância, principalmente, vão criar raízes tão profundas que se farão presentes, quem sabe, por toda a minha vida. Algumas delas bastante positivas. E aí eu vou ter as minhas belas criações na vida, em todas as áreas. Algumas delas muito negativas e limitantes. E eu vou criar limitações, restrições, frustrações, também em todas as áreas. Mas aqui estamos focando nas nossas relações amorosas. Então, esses registros infantis eu vou levar para as minhas relações amorosas. Alexandre, pode seguir? Então, seguindo com essa analogia da gota do oceano, né? Então, nós imaginamos que ali tem aquela gotinha onde tem aquele ser, imaginamos uma criança com toda essa bagagem que a Raquel referiu. E aqui, por exemplo, nessa live hoje, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, do Pará, da Argentina, do Uruguai. Cada uma dessas pessoas vai ter influência dessa cultura, além da influência desses dois seres. E aí nós vamos ao encontro desses dois seres e desse entorno com necessidades de sermos compreendidos, ouvidos, vistos, aceitos, e nem sempre essas necessidades são atendidas, nem por esses seres que nos deram a vida e nem por esses seres do nosso entorno e que vêm com essa bagagem também cultural, climática e geográfica. E isso vai criando nessa gotinha uma sensação de que as suas necessidades, ao não serem atendidas tanto em quantidade quanto em qualidade, porque se nós pensarmos assim, a criança quer 24 horas o pai e a mãe olhando para ela. Isso seria uma quantidade. Eu posso ter esse pai ou essa mãe olhando, mas não ter a qualidade do olhar. A qualidade daquele olhar que é um olhar amoroso, um olhar de acolhimento. Então, essa necessidade real não sendo atendida nem em quantidade e nem em qualidade, esta gotinha, esse ser, passa a concluir que tem algo errado com ele por ter estas necessidades. Então, eu quero que a minha mãe e o meu pai olhem para mim e eles não olham. Ou eu quero que eles olhem e me acolham e eles não fazem isso. E como eu estou sentindo, eu como essa criança, né, eu passo a concluir então que tem algo errado com essa necessidade. E ao concluir que tem algo errado por conta dessa necessidade, nós passamos a tentar alternativas diferentes de interagir com aquele homem, com aquela mulher, com aquele entorno. E essas alternativas vão ser de características que essa gotinha já tem, já que ela é vinda do oceano, né? Mas ela vai usar essas características para construir uma forma de ser vista, ser acolhida, ser ouvida por aquele entorno ou por aqueles seres que a geraram, e também para se defender do que julga que é algo errado.
Então, este ser muito cedo passa a desprezar estas necessidades de afeto, de acolhimento, de atenção, e vai criando formas de viver sem essas necessidades, ou de acreditar que está vivendo sem essas necessidades, enfrentando então as adversidades que ocorrerão disso com armas cada vez mais poderosas. Então, eu posso desenvolver armas que são armas de agressividade, por exemplo, de me mostrar agressivo a esse entorno e cada vez mais agressivo, buscando, através disso, que as outras gotinhas me admirem e me reconheçam através dessa força que eu vejo, por exemplo, na agressividade. E muitas vezes, essa gotinha vai se colocando também como solução para as necessidades das outras gotinhas. Então, esse ser muito cedo passa a ter uma interação com esses dois seres que são os seus genitores, né? Uma relação onde esse ser vai querer medir forças com esses seres, ou então se colocando disponível para atender às necessidades desses outros seres ou dos seres ao seu entorno. E essa gotinha, ou esse ser, ele entende que ele pode ter, pode colocar as suas necessidades reais em segundo plano para viver a partir dessas defesas ou a partir dessa sustentação ao seu redor. E aí essa pessoa ou esse ser vai crescendo e vai estabelecendo relações que são para desprezar as suas necessidades, superando elas com alternativas, com pseudo-soluções, e também se colocando muitas vezes para atender às necessidades dos outros. Até que então esse ser chega num determinado momento da sua trajetória, que essas ameaças passam a ser ameaças cada vez mais assustadoras. E essa gotinha então vai sentindo que as suas armas vão se evaporando, como o vapor dessa gota deste oceano. E esta evaporação vai trazendo para este ser a lembrança daquelas necessidades que foram deixadas de ser atendidas ou por menosprezo dela própria ou por entendimento de que aquelas necessidades eram erradas. E ela, em algum momento da sua existência como um ser, ela começa a querer conhecer essas partes para poder encontrar algum lugar dentro dela que essas partes possam ser aceitas como uma parte da sua composição. Raquel? Porém, normalmente, antes da gente começar a fazer essa jornada para buscar as nossas partes e poder crescê-las, transformá-las, nós vamos para os nossos relacionamentos amorosos e levamos para esses relacionamentos amorosos a expectativa de termos a nossa necessidade, o amor idealizado pela criança atendido. Então, nós projetamos na figura do outro aquilo que se deseja. E isso geralmente acontece no nosso momento de paixão. Eu diria que a paixão é a doença que todos desejam. O que vale, né? Que ela também é de curta duração, né? Não é para sempre, senão a gente morria, né? Então, nesse momento inicial, na fase da paixão, nós
essa parte essencial nossa se torna também muito presente. Não sei se vocês já perceberam o quanto nós vemos o mundo de uma forma assim maravilhosa quando estamos apaixonados. Tu está sempre bem, está de bom humor, tudo é uma maravilha, né? Porém, esta paixão vai passando, né? E nós vamos mostrando e vendo a pessoa real. E esta pessoa real traz a sua essência maravilhosa, plena, mas traz todas as distorções também. Traz a sua sombra, suas defesas, como o Alexandre falou. E tudo isso vai entrar em nova interação. Então, eu começo a exigir que o outro me atenda. E quanto menos eu sou atendida, mais frustrada eu vou ficando. É isso que vai acontecendo, Alexandre? É isso mesmo, Raquel. E como lá atrás essa criança ou essa gotinha entendeu que ela podia ser forte para não ter mais aquelas necessidades, ou se colocar a serviço da necessidade dos outros, na relação amorosa ela vai ter a intenção de reproduzir isso. Já que ela acredita que na sua infância funcionou como estratégia de sobrevivência, ela vai achar que isso funciona também nas suas relações amorosas. Então eu vou me tornar forte sem necessidades na interação com o outro, nessa paixão que a Raquel refere, e muitas vezes eu vou me colocar como solução para as amarguras da outra pessoa que eu estou ali me relacionando. Então, gera uma tentativa de reproduzir o que eu tinha lá atrás. Então, a gente vai vendo que nós vamos criando, né, papéis também nesse novo relacionamento, muito de acordo com a defesa que eu construí, de acordo com todos os meus padrões de crença que eu trago da minha família, e aí começam as dificuldades. Eu começo a recriar a mesma dor da minha criança. E nesses papéis que estabelecemos, é muito frequente nós termos uma das pessoas representando, então, o adulto e o outro, uma criança dependente. Então, essa interação se dá em desequilíbrio. Muitas vezes, nós vamos para a relação nesse lugar de querer sermos atendidos. E se nós casarmos com alguém que quer atender, o casamento talvez dure muito tempo. Porém, de qualquer forma, vão aparecer as insatisfações, porque nunca vai estar perfeito, porque ninguém efetivamente pode preencher o vazio que existe dentro de mim. Ninguém pode prover a minha felicidade. Ninguém pode se responsabilizar pela felicidade de alguém. E assim nós vamos andando na vida. E aí, até que o que acontece? Com muita frequência, essas insatisfações fazem a gente culpar o outro, né? Então, o outro que é o culpado pelas nossas insatisfações. Até que este momento que está colocado aqui, da gente começar a buscar aonde que nós deixamos de atender essas necessidades e de nós querermos conhecer quais são elas,
e quais são as partes para aceitá-las como parte da nossa composição, para irmos então ao encontro da outra pessoa nos sentindo inteiros. Passo Então, outro slide ou não, ainda... não. Tá. Isso que o Alexandre falou é a parte boa e saudável da busca por um amor verdadeiro, né? Porém, a solução mais usada é buscarmos outra paixão. E o guia traz algo muito interessante nesse buscar vivermos de paixão em paixão, que é como se para cada pessoa nós revelássemos uma parte nossa, mas efetivamente nunca nos revelando por inteiro. E quando eu li isso, assim, eu fiquei muito impactada, porque eu fiquei imaginando como nós ficamos partido em tantos pedaços, né? Então, vamos dizer assim, esse amor líquido que tem hoje em dia, o tudo é descartável, buscamos sempre a plenitude, a perfeição da paixão, sem querermos pagar o preço para vivermos um amor verdadeiro. Então, para vivermos esse amor verdadeiro, para que o amor dê certo, né? Ambos precisam estar dispostos a renunciar os padrões anteriores de crenças limitantes, onde cada um precisa estar disposto a fazer a sua parte, para juntos criarem a sua própria história. E essa história, muitas vezes, implica ser muito diferente dos padrões que trazemos de nossas famílias. Então, precisamos, primeiro, começar, vencer o orgulho e começar a nos revelarmos para nós. E depois, o grande desafio, que é maior do que nos revelarmos para nós. Porque, afinal, isso a gente não precisa nem contar para os outros, a gente pode ficar em segredo o que a gente descobre a nosso respeito, né? Mas para viver o amor verdadeiro, precisa um outro passo. Posso contar? Pode. Ou tu conta, Alexandre? Não sei, pode contar, mas daí eu só estou pensando no slide, se já põe o slide ou... Não, querido, aguente aí. O Alexandre quer ir para o final da Já história. quero ir para o final, que coisa. Vai ver que é o meu Meu elemento Deus! ativo. Não, a jornada para o relacionamento verdadeiro é passo a passo, não é Passo a passo, não assim, é, Jair? instantâneo. Não! Tá. Então, gente, olha só. Um parto não, é também um parto, mas é um passo que eu queria dizer. É nos revelarmos para outra pessoa. Essa autorrevelação. Isso é o que o guia coloca, que é um processo de purificação, né, que o Petor tanto traz. Nós precisamos limpar juntos essas crenças distorcidas. Precisamos revelar as nossas dores, revelar o nosso eu inferior, revelar o quanto nós nos vingamos e punimos cruelmente o outro, retirando o nosso amor. E quando retiramos o nosso amor, ou usamos nossas defesas, nós nos distanciamos de nós e do outro. Criamos cada vez mais separatividade. Então, quando nós podemos trazer com honestidade esses aspectos nossos que tanto tememos,
nós vamos criando, sim, a possibilidade de crescimento mútuo. E nesse contexto, nós precisamos tirar as nossas máscaras, mostrar as nossas fragilidades, mostrar o nosso medo de perder o amor caso eu me revele. Caso eu mostre para o outro que eu não sou essa pessoa, de repente, tão maravilhosa, tão perfeita, que às vezes ele acredita que eu seja. Só que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos em verdade. Quanto mais eu me revelo para mim, quanto mais eu busco meu próprio autoconhecimento, nessa mesma medida, o medo de perder o amor caso eu me revele, vai desaparecendo. Porque eu não tenho mais medo destas minhas partes. Eu posso olhar, aceitar e transformar, me responsabilizar por elas. E assim, conforme eu vou também me desenvolvendo, me conhecendo, me transformando, eu também vou atraindo pessoas, relacionamentos que correspondem a este meu novo padrão. Isso pode se dar dentro da mesma relação. Conforme um vai se revelando, eu vou praticando aquilo que o guia diz que é a lei da fraternidade, onde eu compartilho o que sou e também estimulo o outro a compartilhar. No momento que eu trago a verdade, eu convido o outro a estar em verdade. Isso é uma ressonância, é um padrão vibracional. E assim a gente vai construindo, então, um relacionamento baseado na verdade. E quando nós estamos em verdade, o amor flui. E é importante nessa verdade, nessa revelação, nós nos darmos conta de que todos os aspectos que nós não aceitamos em nós, ou toda dor que nós sentimos, vão fazer parte das nossas relações. Então, se eu não aceito algo em mim, este algo vai fazer parte da relação nessa crueldade que a Raquel trouxe. E aí, quando eu passo a aceitar, e quando eu passo a ver o quanto eu próprio rejeitei aqueles aspectos, é que eu vou poder, então, fazer uma revelação do que eu já estou aceitando. Porque muitas vezes a gente pode confundir essa revelação com simplesmente ser mais cruel ainda e trazer aspectos para jogar no colo do outro, né? Então, esse autoconhecimento, essa forma de me revelar, primeiramente começa comigo quando eu aceito essas partes. Então, o propósito da parceria amorosa é a revelação mútua e completa de uma alma para outra. Geralmente, ou para muitas pessoas, a revelação física é mais fácil, mas emocionalmente isso não é nada fácil. Nós conseguimos compartilhar até certo grau, geralmente até onde Eros está mais presente. Mas conforme Eros vai diminuindo, nós vamos fechando a porta para essa revelação e os problemas vão começando. Muitos de nós ainda não querem revelar nada e preferem continuar sozinhos
e distantes. E esses não passarão pela experiência de revelar-se e encontrar a alma de outra pessoa. Imaginem, gente, que quando nós nos revelamos, nós revelamos aquela consciência divina que está dentro de nós. Então, de verdade, o que nós revelamos é um aspecto de Deus. E quando o outro se revela, nós também conhecemos um aspecto de Deus. E este é o verdadeiro sentido das relações amorosas. Aí nós podemos vivenciar a unidade aqui na Terra. Então, Eros funciona como uma ponte para esse amor verdadeiro, porque o Eros nos impulsiona a buscar o outro. Mesmo pessoas muito retraídas, com muita dificuldade de se relacionar, são impulsionadas pelo Eros, e isso faz com que elas se aventurem a vivenciar uma relação amorosa para revelar-se. Revelar-se o que são. Tudo o que são. Então, onde estamos? Estamos na revelação. Estamos na revelação. E esta revelação é a verdadeira história de amor. Este é o amor real que eu começo a ter por mim, e a partir do momento que eu tenho por mim, com a aceitação que o Alexandre falou, com a autorresponsabilidade, aí eu começo a me abrir para amar o outro, amar a vida, enfim. Então, aí nós vivenciamos uma bela história de amor. E aí a gente selecionou um trecho aqui da 138 que fala desse abrir mão dessas máscaras, dessas defesas que a gente construiu tão ardentemente durante as nossas vidas, para que a gente possa então se sentir livre e saber que tudo que a gente é bom, para ir ao encontro de nós mesmos em primeiro lugar, para depois irmos ao encontro do outro, como uma parceria amorosa. Então, Perguntas? deixa eu interromper. Bom, se bem que tem um outro slide aqui que eu acho que é das informações. Sim. Acho que eu vou só colocar o último aqui, que é o The End, então, final feliz. Sim. E os contatos daí tanto da regional aqui, quanto de nós aqui que estamos participando, meu e Raquel, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, neste momento, ou que nos assistirão depois na gravação que a gente está fazendo. Então, eu vou só interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa se enxergar. Camila, como estamos hoje, Camila? Ai. O Raimundo acabou de fazer uma pergunta. Ele colocou no processo de revelação, poderemos ficar fascinados por nós mesmos? E aí, como é que fica? O que eu entendo, Raimundo, é que assim, se houver este fascínio da forma como tu colocas, vai estar no estado da paixão, né? Tu vai estar te apaixonando por ti mesmo. E acredito que
paixão ela tenha uma duração, né? E depois que passar essa paixão por ti mesmo, possa começar então o amor por ti mesmo para tu ires ao encontro de revelar esse amor para outra pessoa. Senão, vamos dizer assim, nós vamos ter um outro transtorno de amor, né? Um caso narcisista, né? Então, vamos dizer assim que eu acho que é muito esse autoconhecimento é o que realmente possibilita nós termos um respeito, né? Vamos dizer, é muito bom quando nós podemos ir sentindo a nossa verdade, nós podemos ir confiando profundamente em nós. E isso vai desenvolvendo uma qualidade de amor não narcisista, né? E esse amor é o que tu também vai poder compartilhar. Não sei se respondemos, se não, pergunte de novo. Temos mais algumas perguntas em relação a essa revelação. Aqui não está identificado o nome, mas a pergunta é a seguinte: como se dá essa revelação? Ela acontece aos poucos ou é logo no início do relacionamento? Para que, como quebrar logo o encanto, né? Tem isso? Olha, eu sugiro que não seja logo no início, querida. Agora, nós vamos dar os conselhos matrimoniais aqui. Isso, Mas, quer responder? Eu acho assim, pelo que a gente pode trazer, que o nome ali está como Redmi, eu não sei se esse é o nome, né? Mas enfim, da abordagem que a gente trouxe, né? Deste lugar onde eu vou primeiramente conhecer os aspectos em mim, conhecer que necessidades não foram atendidas, para que eu próprio possa aceitar. Ela respondeu ali como Renata, né? Então, para que eu possa aceitar, Renata, e depois dessa aceitação que eu possa me relacionar com essas partes. Então, quando isso ocorrer, a minha revelação para o outro vai ser orgânica. Então, se eu não aceitava um aspecto em mim que hoje eu me relaciono bem com ele, ele vai aparecer na minha relação de uma forma orgânica, não vai ser algo que eu vou pensar quando é que eu vou revelar isso. Vai ser orgânico, porque já é revelado para mim. Né? Não sei se a Raquel... Isso. Vamos dizer assim como nós não despertamos a nossa consciência de um instante para o outro, nós vamos fazendo um processo de expansão de consciência e ele é muito trabalhado, né? Isso vai justamente, vamos dizer, as nossas partes que já estão conscientes, elas simplesmente passam a ser. Então, vamos dizer assim, aquilo ali é natural na interação com os outros. E lógico que num primeiro momento nós estamos num estado de graça realmente. E o nosso melhor se manifesta. Então essas outras partes mais difíceis nossas, elas vão começar a surgir na medida que o relacionamento vai se acontecendo. Né? E aí vão aparecer as minhas partes que já estão plenas, vão aparecer aquelas que eu ainda estou transformando, eu ainda estou conhecendo, e vão aparecer as minhas distorções. Porém, se eu já tenho essa consciência da intenção, da verdade comigo, da minha autorresponsabilidade, eu vou ter mais facilidade para falar sobre essas minhas dificuldades como coisas que fazem parte. Isso vai ser muito bom, porque o outro também vai se sentir encorajado.
a aceitar suas partes que ainda estão em transformação e vão estar até o final da nossa vida, né? Exato. Dentro da humanidade nossa, né? Então, nós sempre teremos aspectos de luz e sombra enquanto estivermos dentro dessa experiência humana. Temos mais algumas aqui. Também talvez já tenham respondido um pouco, mas eu vou reforçar. Quando há um descompasso entre os dois, né? Quando apenas um caminha para essa revelação, a Márcia perguntou. Vou falar mais uma também, de repente já dá para amarrar, que a Renata colocou, que ela se questiona às vezes sobre essa revelação, que ela pode ser um pouco confusa, né? Às vezes, mesmo com tudo que se estuda e se entende e ouve sobre o assunto, nos confundimos e continuamos projetando e a revelação, então, parece não ser tão verdadeira. Alguma forma de identificar essa armadilha? Não sei se tu queres começar, Raquel, ou eu começo. Pode começar, Alexandre. Então, eu acho que primeiramente sobre o descompasso. É muito frequente nós nos aproximarmos de pessoas que vão nos ensinar, vamos dizer, lugares que a gente precisa ainda conhecer de nós. E esses lugares, muitas vezes, são mostrados para nós por essa pessoa, e nós decidimos ir aprofundar esse conhecimento, e a pessoa que está se relacionando com a gente ainda fique dentro daquele mesmo lugar de querer que a gente seja daquela forma, enfim, que eu acho que é isso que a Márcia traz como descompasso, né? Então, é importante que nós tenhamos clareza se a gente identifica esse descompasso, que a gente possa ter clareza se isso está a serviço desta relação, se está a serviço da minha evolução, ou se está só no lugar de projeção, como a Renata colocou. Porque é um trabalho como nós tínhamos colocado antes. Nós somos seres humanos e vamos seguir sendo seres humanos. O importante é que a gente possa ver o quanto dessa relação vai ao encontro de cada vez mais me possibilitar crescer, amadurecer emocionalmente como pessoa e como relação. E isto é um parâmetro para qualquer relação, não somente uma relação amorosa. Uma relação de amigos também a gente pode entender ou buscar o quanto aquela relação está servindo para me trazer elementos para o meu crescimento, para o crescimento da própria relação. Raquel. Então, o guia também nos coloca que justamente isso que o Alexandre falou é um dos parâmetros, né? E que nós, por exemplo, que a gente possa avaliar como saber que uma relação terminou, justamente quando ela não traz mais um crescimento, uma evolução. Exato. Ou seja, né? Aquele ciclo se completou. E é importante nós respeitarmos esses ciclos que se completam, né? Se completam. E aí nós estamos abertos para novos desafios, novas possibilidades de evolução. Mais alguma pergunta? Sim, temos aqui, quanto ao autocuidado, ele é considerado um egoísmo pelo parceiro? Ele pode ser considerado? É importante assim a gente também colocar isso que a gente falou sobre as necessidades, né?
quando eu, como adulto, passo a identificar quais são as minhas necessidades reais e passo a atendê-las, isso pode ser visto como algo egoísta. Mas eu tenho que me lembrar que na minha relação também tem uma outra pessoa com as suas necessidades reais e temos um terceiro elemento que é a relação daquelas pessoas, né? Então, se a minha necessidade real é, por exemplo, ter momentos sozinho para meditar, para fazer prece, revisão diária, e esses momentos estão tomando 16 horas do meu dia, está dentro de um contexto de uma necessidade real, mas que está interferindo na minha relação com a outra pessoa, já que o dia tem 24 horas, aonde que eu vou me relacionar com essa outra pessoa? Então, acho que vai ao encontro disso de querer buscar um equilíbrio, ou seja, eu preciso ter momentos sozinho. E aí a gente pensa nesse momento de confinamento, né? Nos nossos votos de matrimônio, ninguém teve esse voto de dizer, ó, eu quero viver 24 horas por 150 dias com alguém. Era muito comum eu sair de manhã, dar tchau, te vejo de noite, e aí vou interagir com outras pessoas, né? Colegas de trabalho, família, enfim. E aí estamos todos confinados a princípio, já que a gente está falando de relação amorosa, né? Com essa parceria amorosa. Né? E aí, se eu tenho essa necessidade de ficar sozinho, eu vou criar isso dentro desse contexto da relação. Então, mas se eu não criar isso, isso pode ser visto como egoísta pelo outro. Então, vai ao encontro de eu buscar um equilíbrio. Ó, de manhã, eu vou precisar de 1, 2 horas trancado no quarto, no escritório, seja lá se for possível, né? E aí, como sendo uma necessidade real minha que eu vou atender. Eu não sei se... Eu colocaria 3 pontos nessa questão. Eu colocaria um deles, esse equilíbrio entre o dar e o receber. O que eu estou dando para essa relação e o que eu estou querendo receber. Então, esse é um, que eu acho que o Alexandre trouxe bem essa questão. Uhum. O outro que eu olharia é se esse meu egoísmo, ele pode ter um fundo de verdade, e eu estou com isso me separando do outro, né? E também eu buscaria muito quais são as crenças que eu tenho em relação ao autocuidado como um egoísmo. Uhum. Porque por que essa pessoa está dando voz a isso? Isso. Uhum. Né? Então, será que é algo que de alguma forma está dentro de mim e esse outro só está espelhando algo para mim? Será que isso me afetaria, esse comentário, se eu estivesse bem resolvida com a questão do autocuidado? Me sentisse merecedora, sentisse que aquilo ali é correto, é justo, está equilibrado? Se está afetando, tem algo que está tocando nas minhas questões. Seria isso. Ok. Seguimos Mais caminhando. uma? Temos algumas ainda. Deixa eu ver aqui. A Renata pergunta, né, de novo, essa dificuldade de se revelar é por medo de uma vulnerabilidade? Renata, novamente, a questão de como eu me relaciono com este aspecto. Então, se eu ainda não me revelo para mim mesmo de uma forma tranquila, e eu acredito que este aspecto me deixa vulnerável, por exemplo,
é assim que vai acontecer na relação. E acho que é bem o que a Raquel trouxe. Muitas vezes o outro sinaliza algo que ainda existe em mim. Porque quando deixar de existir em mim, não, mesmo que eu me sinta vulnerável, vulnerabilidade não é uma ameaça quando eu estou bem comigo mesmo. Só é uma ameaça quando eu julgo essa vulnerabilidade de alguma forma. Ou que eu julgo esses aspectos que eu estou revelando, né? Enquanto eu tenho medo de que esses aspectos vão fazer eu perder o amor, como a minha criança lá acreditava, né? Onde se eu não correspondesse às expectativas, eu perdia o amor. E aí eu criei as minhas máscaras, minha autoimagem idealizada, substituindo, né, tendo essa pseudo-solução para não perder o amor. Então, enquanto isso estiver mal resolvido para mim, eu vou ter medo de me revelar. Mais uma pergunta, acho que essa pergunta é boa. Também que várias pessoas, pelo que eu conheço, algumas brigas de casal são sinônimos de confiança e podem aprofundar o relacionamento? Briga faz bem? Eu gostaria de contar uma pequena história aqui, outra história, né? O Alexandre diz Começa que eu adoro história. então começa É contigo, verdade. contadora de história. Eu gosto de histórias. Então, uma vez, eu conto essa história muito nos meus grupos, veio, os meus alunos aqui até já conhecem, vão ouvir de novo. Veio uma pessoa consultar comigo e ela trouxe a seguinte questão. Eu sou casada há 26 anos e eu e o meu marido nunca discutimos. Nunca discutimos. E agora eu não sei por que a gente está se separando. Nós não conseguimos mais conviver. Ou seja, né? Vamos dizer assim, os dois eram dois tipo razão, né? Com máscaras de serenidade assim absolutas e realmente eles nunca tinham discutido, mas quando discutiram foi para valer. Então, resultado, eu entendo que qual é a concepção que nós temos de brigas, de discussões. Eu vejo muito frequentemente a briga como um vício da relação, numa interação de prazer negativo, num círculo vicioso. Então, vamos dizer assim, nós temos que ter cuidado com esses extremos. Ou nunca brigamos, ou é melhor ter carícias negativas do que não ter nada. E a nossa interação passa a ser pela briga. E só traduzindo nessa carícia negativa, que é um termo fora do Peter, que seria quando eu elogio e coloco algo dentro deste elogio, seja uma condição, seja... Então, vai ao encontro disso. Então, traduzindo um pouco mais a carícia negativa, né? É justamente coisas que provocam dor, né? E que nós todos tivemos uma educação muito calcada também em carícias negativas, vamos dizer, tipo, seu burro, idiota, né? E pouco foi reforçado quanto somos seres plenos, belos, amorosos, né? E então, muitas vezes, esse viés da negatividade que alimenta muito uma adrenalina em nós e faz nós sentirmos como se estivéssemos vivos, né? Quente, é melhor do que a frieza absoluta, a indiferença, onde um não enxerga o outro. Se o outro, quantas vezes a gente não está se sentindo visto e a gente arruma uma encrenca?
Não sei se isso acontece só aqui em casa, eu espero que não, né? Aqui em casa acontece também. Mas, hã? Aqui em casa acontece também. Isso, Então, né? a Carol pergunta, dentro dessa pergunta que eu não sei se a Camila falou, eu que esqueci, mas eu vejo que ela disse se pode aprofundar o relacionamento, essas brigas, né? Eu acho que vai muito ao encontro disso que a gente está trazendo, né? Aonde que essas brigas entram dentro do relacionamento? Sem dúvida, uma briga pode fazer eu aprofundar o meu relacionamento, mas também pode me fazer viciar. Eu só vou ao encontro daquela pessoa de uma forma mais intensa quando eu brigo, por exemplo. Aí já seria como se fosse um vício ou um prazer negativo na abordagem do Patrick. E se nós trouxermos muito mais a autorresponsabilidade, sem estar culpando tanto o outro, acusando tanto o outro, as brigas talvez não sejam tantas brigas, mas sejam mais autorrevelações. Onde eu posso, ao invés de brigar, falar de repente da minha necessidade, da minha expectativa, falar daquilo que de repente o outro fez e que me causou desconforto, mas eu tenho que olhar qual é a minha parte nisso. Assim, Carol, ou quem foi que perguntou, geralmente as brigas, elas mais no sentido de buscar o culpado do que trazer a autorresponsabilidade. A Nai também faz uma reflexão e uma colocação aqui, uma pergunta para vocês. Ela fala assim, eu costumo dispensar a revelação de forma verbal ao outro. Ao fazer a autorrevelação, muitas vezes já move algo no outro, outras não. Gostaria que vocês falassem da experiência pessoal de vocês sobre isso. Bom, da minha experiência pessoal de revelação, eu posso afirmar com todas as letras que quando eu quis revelar algo que ainda não era acolhido em mim, eu tive muito problema. E por outro lado, quando eu quis revelar algo que era já acolhido, aceito, confrontado dentro de mim, isso foi acolhido de uma forma curadora. E eu vejo que essa autorrevelação, ela não precisa ser um momento específico. Não é que agora a gente vai ir para se confessar e daí agora chegou a hora, tá? Então tu fala e depois eu falo, né? Então, não. Eu acho que, vamos dizer assim, essa autorrevelação, ela passa a ser. Quanto mais a gente tem um caminho de autoconhecimento, mais verdadeiros nós somos no nosso dia a dia. Porque tem determinadas coisas que não, a gente não sustenta mais uma não verdade. Então, é muito natural que a tua interação, não só nas relações amorosas, mas com as pessoas de um modo geral, passa a ser muito mais transparente. Onde tu te coloca. E quando tu te coloca, o outro também tem a permissão de se colocar. Então, eu entendo essa. Claro, tem momentos específicos onde vamos conversar, né, sobre isso. Olha, isso aqui não está legal e coisa assim. Mas, se não, é no dia a dia. Camila? Temos mais tá todo mundo bem, aí tá tranquilo. A gente tem mais, acho que 2 perguntinhas aqui que vão surgindo, né? Conforme vocês vão falando. Depois, quando terminarmos, daí a gente abre os áudios aí para a gente se dar tchau. Tá.
Alguém abriu o áudio aqui? De repente? Bom, Por enquanto vamos deixar só a Camila trazer as perguntas, depois a gente abre o áudio também. então, uma pergunta aqui. O Petro, a importância, o Petro que considera a importância da energia do feminino e masculino em seus respectivos papéis para o equilíbrio da relação? Então, Eu não consegui ouvir muito bem. o Petor considera a importância da energia do feminino e masculino com seus respectivos papéis para o equilíbrio da relação. Ana Paula. Ana Paula, o Petor que ele traz muito o conceito de princípio ativo e princípio receptivo, e também força vital e substância vital. Eu vou responder a tua pergunta a partir disso e depois a Raquel pode falar o entendimento dela também. Então, se nós pegarmos esse conceito de princípio ativo, é o princípio que tem ação, ele vai ao encontro da ação, ele executa algo, e eu gosto muito de fazer analogia com o espermatozoide. O espermatozoide, ele são vários assim, indo ativamente em direção a um óvulo. O óvulo, ele poderia ser visto como esse princípio receptivo, que fica aguardando aquele espermatozoide chegar. Ao encontrar esse espermatozoide e esse óvulo, acontece a criação. E aí eu vou trazer a força vital e a substância vital. Então, a substância vital é algo como uma argila que fica aguardando sem pressa pela força vital. E aí, se nós pensarmos assim, fazendo uma analogia com feminino e masculino, se a gente pegar o princípio ativo como sendo o princípio, a energia masculina, é essa energia da ação. Tanto o gênero homem quanto o gênero mulher possuem essa energia. Assim como a energia do feminino, o gênero homem ou o gênero mulher, também tem. E aí, nos papéis deste equilíbrio, me parece que vai muito mais ao encontro de como essas energias estão em cada um dos... Deixa eu só tirar um áudio aqui que está entrando. Não consegui ver qual era o áudio, mas enfim. Este equilíbrio vai de acordo com as pessoas, porque quando tu colocas ali papéis entre aspas, me parece que isso vai muito mais ao encontro dessas pessoas que estão se relacionando, como que cada uma delas possui esse princípio ativo e receptivo dentro de si. Raquel, quer colocar alguma coisa? Acho que tá, é isso mesmo. Tá. E tem mais uma aqui, pelo que eu vi, é a última. Numa relação amorosa, a Márcia pergunta, o que seria essa necessidade de ser visto? Acho que a Raquel pode responder, Raquel. Então, da mesma maneira que a criança tem necessidade de ser vista, de ser reconhecida na sua existência, na sua inteireza, e não foi vista do jeito que necessitava, mas foi vista do jeito que os pais podiam, né? Então, nenhum de nós recebeu o amor perfeito, pleno, do jeito que queria na infância. E muitos trazem essa dor de não ter se sentido vistos, importantes naquele contexto familiar. E esta dor vai também para a nossa vida adulta. Carregamos dentro da nossa criança ferida. E aí, na nossa parceria amorosa, por mais que muitas vezes nosso parceiro, nossa parceira nos enxergue, né, nos qualifique, mas nunca é da forma
plena e perfeita, 100% do jeito que a minha criança imatura ainda espera. Mas aqui é bem importante perceber que eu necessito olhar para esta criança. Eu preciso me ver, eu preciso me dar o meu lugar e a minha importância. Enquanto eu estou esperando que o outro faça isso, eu estou no lugar da criança, esperando que papai e mamãe, agora representados por outra pessoa, façam. Ou seja, eu estou no lugar de dependência, o outro tem que me validar para eu me validar. Então, tudo passa de novo por nós podermos dar o nosso lugar, nós nos enxergarmos, nós nos darmos importância, sermos vistos por nós. É isso, Camila? É isso, temos vários agradecimentos aqui no chat, falando parabéns pela live, linda, leve, parabéns pela alegria. Enfim, tem muito feedback positivo. Então, o nosso último slide ali que a gente colocou, depois é possível ver de novo na gravação. Tem os contatos, então, do Patchwork, para quem tem interesse, os nossos contatos. E acho que a gente pode agradecer, né, Raquel? E depois cada um que quiser abrir o seu áudio aí também para falar alguma coisa. Gratidão por este momento. Gratidão a ti, Raquel, por esse tema e essa história, por a gente ter dançado junto. Obrigado, Camila, e obrigado à participação de todos também. Eu gostaria apenas de trazer umas palavras finais aqui para que a gente possa ficar dentro da realidade, da expectativa bem realista com os pés no chão. Enquanto humanidade, estamos distantes deste ideal de relacionamento, de matrimônio, de seres verdadeiros. Mas neste entretempo, precisamos conhecer, compreender e transformar aspectos pessoais que estão nos impedindo de vivenciarmos esse encontro de almas. Então, mãos à obra, gente. Muito trabalho pela frente. Obrigada a todos, obrigada, Alexandre, obrigada, Camila, pelo imenso suporte em todos esses movimentos. Gratidão. Então vai ficar gravado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Raquel. Show! Show, colegas. Parabéns. Muito bom. Amém. Obrigada, tá? Obrigada, Raquel. Beijo para você. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Josi, Vivi, Jorge, Maíra. Obrigada, boa noite. Obrigada. Adorei ouvir vocês. Um beijo grande. Delícia. Vamos tomar uma cerveja lá. Gratidão. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, Nazaré. Tchau, gente. Tchau, tchau. Martinha. Meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Ivone. Tchau, Ale. Obrigada. Obrigada, Raquel. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau, queridos. Tchau, Adri. Tchau. Agora vai ficar só os da família, é mais fácil. Tchau, Raimundo. Tchau, Raimundo Moraes. Tchau, Lucila Moraes. Parabéns. Muito bom, gente. Valeu. E obrigada, Camila. Excelente. Agora tu entrou. O que a gente estava fazendo quando tu entrou? Vocês já estavam nas respostas, nas interações, né? Mas eu tinha visto os slides, daí eu me ambientei ali. Terminou meu grupo 8h15, eu vou lá.